Graças a Deus. Quem está animado para prosseguir nesta noite, digam glória a Jesus. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre o ressurgimento da Babilônia. Eu quero explicar para você nesta noite de que forma se cumprirá a profecia de que a Babilônia ressurgirá. Ontem nós vemos algumas coisinhas, eu vou ter que repetir pelo menos uns 5 minutos do que eu disse ontem para você conseguir conectar novamente, porque eu sei que é muita informação, não dá para reter tudo ao ouvir uma primeira vez. Mas o assunto de ontem foi basicamente mostrando como que o espírito anticristo entrou na terra, como que o sistema anticristo se estabeleceu na terra e como que a pessoa, o anticristo, aparecerá sobre a terra. O espírito nós mostramos a sua trajetória a partir do jardim do Éden, personificado numa árvore, depois personificado em Caim, e então na sua descendência. No 7º homem depois de Caim, ele desaparece, e o 7º homem da geração justa, que é 7, é arrebatado. Depois Deus destrói a terra, e então Noé entra na arca com a sua família. Um espírito entra na arca, um espírito bom, um espírito fiel. Quando o dilúvio termina, que Noé saiu da arca, 2 espíritos saíram da arca, estranhamente. Um repousa sobre Sem, que se torna pai dos semitas, que se torna o pai. Podem se assentar, apesar de eu apreciar bastante você em pé. Glória a Deus. Sem se torna então pai do povo semita. Ele se torna pai do que depois se tornaria o povo de Israel, porque da sua origem veio Abraão, e aí, consequentemente, todos os demais que você já tem informação. Mas um outro filho de Noé, que foi Cão, o mais novo, também personifica um espírito estranho, e ele chega a lidar com a nudez do seu pai. O texto não deixa claro, explícito o que foi que aconteceu, mas alguns teólogos defendem a tese de que possa ter havido ali uma agressão sexual, aproveitando a embriaguez do pai. Isso não pode ser provado, mas é uma possibilidade. E então esse espírito estranho se revela em Cão, e da descendência de Cão então vem todos os problemas do planeta Terra, todas as nações que depois se tornariam malignas, povos estranhos, povos que sacrificariam seus filhos, que adorariam a demônios e etc. Dentre os descendentes de Cão surge um homem chamado Nimrod. Diga comigo, Nimrod. Capítulo 11 fala dele. Nimrod é o fundador de Babel. Ele é o líder daquela comunidade que decidiu edificar uma torre que chegasse até o céu. Ora, uma torre que chegasse até o céu, literalmente falando, fisicamente falando, nós sabemos que é impossível. E Nimrod não era burro, aquele povo também não era tolo. Eles não estavam falando literalmente, construir uma torre que tocasse no céu físico. Eles sabiam que isso não era possível. Até hoje, com toda a modernidade, os cientistas se espantam com a tecnologia daquela época, com toda, apesar da época ser rústica, ferramentas e tantas coisas que eram rústicas, mas a verdade é que eles tinham conhecimentos extraordinários de construção civil, de engenharia e coisas dessa natureza, que até hoje impressionam os cientistas. O que eles estavam tentando dizer, na verdade, vamos construir uma torre que o seu cume toque no céu. Eles estavam falando de um céu espiritual. O que ele estava, na verdade, querendo construir era um portal espiritual. Ele estava edificando um portal, uma torre, que tivesse um simbolismo espiritual. Porque se você prestar atenção, até a época de Nimrod, nós não temos registro de demônios na terra. O que nós temos no jardim do Éden é a presença de um único ser que estava aprisionado a uma dimensão e que precisava do aval de Adão para sair daquele campo da 4ª dimensão onde ele estava, para entrar na 3ª dimensão, que é esta dimensão que nós vivemos, a dimensão material, física, aqui do planeta Terra, essa dimensão visível. Esse ser, que era conhecido como Lúcifer,
e que traiu a Deus e caiu junto com ele uma terça parte dos anjos, passou a ser conhecido como Satanás e Diabo. Este é o único ser que aparece maligno, que aparece na terra no momento do jardim do Éden. Adão abriu a porta para ele, ele entrou no planeta Terra e começou imediatamente a trabalhar. Por isso que a gente vê, por exemplo, esse espírito estranho em Caim, logo depois, toda a descendência de Caim, depois a gente vê o mesmo espírito estranho em Cão, depois o mesmo espírito estranho em Ismael, o mesmo espírito estranho em Edom, que é Esaú, e por aí sucessivamente. Porque o que o diabo está fazendo é nada mais, nada menos do que começar a organizar o seu império, começar a organizar um sistema anticristo, para que ele pudesse então materializar os seus projetos. E aí vem então o surgimento dos portais espirituais. E pelo que temos registro, o primeiro portal espiritual que surgiu na terra foi a relação que mulheres pagãs, ímpias, tiveram com ao que tudo indica, pelo texto bíblico, por pistas que o hebraico deixa, com seres caídos, com anjos caídos. E a Bíblia diz da seguinte forma: e os filhos de Deus coabitaram, viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e tiveram filhos e geraram gigantes. Essa palavra filho, ela é uma palavra bastante eclética, porque ela serve tanto para pessoas como serve para anjos. E existe uma forte corrente teológica que sugere que esses filhos de Deus referem-se aos anjos, não os anjos santos, mas os anjos caídos. Esse foi o primeiro portal, foi quando esse espírito estranho começou a procriar. Eu estou colocando a palavra entre aspas, porque ela não é literal, é lógico. Quando esse espírito começou a trazer para a terra comparsas, e até Nimrod, nós não encontramos a terra muito proliferada desses espíritos e desses demônios, que no Velho Testamento, para o povo pagão, aparecem como deuses diversos. Mas de Nimrod para frente, então o planeta Terra começa a ser proliferado, tomado por seres diversos, que são anjos caídos, são principados. Paulo depois revelou a coisa. São principados e potestades, são dominadores do mundo tenebroso, são hostes espirituais da maldade. Assim ele os classificou. Esses seres começaram a surgir na terra depois de Nimrod. Por que depois de Nimrod? Por que depois do capítulo 11 de Gênesis? Porque antes do capítulo 11 não havia um sistema organizado. O que eu tenho que fazer se eu não quiser viver sozinho e quiser ter gente do meu lado? Eu tenho que casar e junto com essa minha esposa ter filhos. Então, enquanto eu não me envolvo nesse sistema, nessa estrutura familiar, eu não consigo procriar, eu não consigo. Se eu fizer, está errado. Para que a coisa aconteça licitamente, tem que ser pelo estabelecimento de um sistema que nós conhecemos como família. Quem está entendendo até aqui? Não é diferente no mundo espiritual. Da mesma forma, por que quando Deus prometeu para Adão e Eva, e até para a serpente no jardim, que da semente da mulher viria um que lhe esmagaria a cabeça, por que um mês depois Jesus não veio? Por que Jesus não veio 1 ano depois? 5 anos depois? Por que Jesus só pôde vir 4.000 anos depois? Porque Deus tinha que trabalhar num processo de estabelecimento de um sistema cristocêntrico, de um sistema que possibilitasse, que servisse de maternidade, de incubadora para a geração e o nascimento do Messias. O que Satanás está fazendo ao longo da história, nada mais, nada menos do que imitar a Deus. Ele está copiando a Deus, porque Satanás nunca criou nada. Ele só copia, ele só imita. Criador é Deus. Deus cria. E Deus dotou o homem, eu e você, com a capacidade também de criar coisas. Nós não conseguimos criar como Deus, que usa o verbo bara, no hebraico, que é um verbo que só cabe a Deus, que segundo alguns estudiosos, talvez ele seria melhor como criar com E, ao invés de criar com I, porque criar com I é fazer alguma coisa do que já existe. Alguém criou essa cruz, mas a madeira já existia. Alguém criou esta garrafa, mas o plástico já existia.
Alguém criou esse copo, mas o vidro, a fibra de vidro já existia. Mas Deus criou o universo sem que nada existisse. Deus criou com o poder da sua palavra. Ele abriu a boca e disse: haja luz e houve luz, haja luminares e houve luminares. E tudo que ele criou veio do nada. Mas ele nos deu a capacidade de criar também, numa dimensão menor, é claro, mas nos deu. Mas Satanás nunca teve essa capacidade de criar absolutamente nada. Então o que ele faz? Ele copia o que é de Deus, corrompe e usa para os seus próprios propósitos. Quem está entendendo até aqui, digam graças a Deus. Mais na frente veio Ismael, que tornou-se pai dos árabes. E por causa de uma promessa que Deus fez a Agar, mãe de Ismael, porque agora Deus tinha que lidar com o erro de Abraão. E o lindo de Deus é isso, escute o que eu vou te falar. O lindo de Deus é que ele consegue tocar o projeto dele avante, mesmo com os nossos erros. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus tremendo. Os meus erros e os seus erros não destruirão o projeto de Deus. Ele vai continuar, ele vai avançar, ele vai chegar ao final, a sua palavra se cumprirá, ele realizará o que prometeu, ele governará sobre a terra e ninguém poderá impedir, porque só ele é Deus. E ele teve que lidar com o erro de Abraão. E falou para Agar: fica tranquilo, porque o seu filho será pai também de uma grande nação. E agora tinha que cumprir, não tem jeito. E então Ismael cresceu, e Ismael de um lado, Edom do outro, que era Esaú, que depois veio lá na frente como filho de Isaac. Edom e Ismael começaram a dominar aquela região que pertencia aos descendentes de Cão. Filisteus, amorreus, gigazeus, ferezeus, heveus, e por aí vai. Então essas três raças, o povo de Israel, os descendentes de Isaac, o povo de Ismael, depois vieram a se tornar o que hoje nós sabemos que é o povo árabe, e os descendentes de Esaú. Esses três povos dominaram aquela região. E é baseado na história e na descendência desses três povos que a humanidade gira. É em torno dessas descendências que a humanidade gira. Porque tudo se deu numa região tremenda, uma região com uma influência espiritual sobre o planeta Terra muito grande, e agora toda a história da humanidade se desenvolve a partir dali, porque o jardim do Éden era ali, a cidade de Jerusalém conquistada por Davi e oferecida a Deus é ali, e o templo que foi levantado ao Senhor é ali, e tudo acontece ali naquela região que é o berço da humanidade. E tudo que acontece ali afeta as outras nações. Tudo que acontece ali atinge os outros países, os outros governos. E no fundo, todo o planeta Terra vive em função do Oriente Médio. O que acontece ali afeta o resto do mundo. Resultado, hoje nós temos basicamente três povos disputando aquela região, que é o que torna aquela região um barril de pólvora, um estopim de guerra. E esse povo é a nação de Israel, que em 1945, na verdade já em 48, voltou para a terra, e ali então foram estabelecidos novamente, cumprindo algumas profecias também. Nós temos os árabes, que compreende basicamente, fora Israel, toda aquela região do norte da África até o sul da Europa. Norte da África até o sul da Europa. E esse povo hoje é conhecido como povo árabe, embora o Egito como nação seja anterior a essa história, porque quando Isaac nasceu, o Egito já existia, por exemplo, mas acontece que o Egito foi povoado pelos árabes. Com o passar do tempo, a população egípcia foi sendo influenciada, dominada pela mudança dos reinos e dos governos. Hoje o Egito é 100% árabe e 100% muçulmano, quem está entendendo? E o terceiro povo são os palestinos, que habitam hoje ali naquela região que é a faixa de Gaza,
onde todo dia você ouve falar que aconteceu isso, aconteceu aquilo, guerra aqui, guerra acolá, inclusive com os quais Israel guerreou até há poucos dias atrás, bombardeou, matou muita gente, uma guerra realmente muito sangrenta, mas eu estou tentando dar para você entender o núcleo, a razão do porquê é impossível ter paz naquele lugar. Não tem um dirigente da ONU, não tem um presidente americano, não tem um representante da União Europeia, não tem ninguém capaz de conseguir um acordo que traga paz para o Oriente Médio. Porque aquilo ali é um cálice de tontear. A cidade de Jerusalém é um cálice de tontear. Todos querem a cidade de Jerusalém. E há um pregador, Dr. Perry Stone, ele disse algo, e eu não estou dizendo necessariamente que seja verdade, mas ele disse algo interessante, ele tem lá as razões dele, ele pesquisou, que Jerusalém pode ter sido o centro do Jardim do Éden. E ele dá lá as dimensões, explica sobre os rios extintos e tal, e que a razão do porquê Jerusalém é tão disputada é porque provavelmente Jerusalém pode ter sido antigamente o centro do jardim, o que é impossível imaginar hoje, porque é um lugar seco, desértico, difícil, mas que há muito tempo atrás, antes do pecado, quando a terra foi criada com a beleza de Deus, provavelmente era um lugar muito lindo, muito glorioso, combinando com aquilo que diz a palavra de Deus. Nimrod estabeleceu a Torre de Babel. Esta torre Deus confundiu as línguas, o povo se espalhou, ali começou a divisão das línguas. E esse mesmo Nimrod, ele, dentro daquela mesma região que hoje compreende o Iraque, ele fundou mais algumas outras cidades. A lista está na Bíblia, no capítulo 11, Ereque, Calné, Nínive e algumas outras. E uma cidade que não tem um nome, mas que é chamada de a grande cidade. Aonde eu quero chegar? A história de Nimrod é mais ou menos o seguinte: ele casou-se com a sua própria mãe. Essa história não está na Bíblia, mas ela está na história. Livros não canônicos que contam a história de Nimrod. Ele casou-se com a sua própria mãe, chamada Samiramis. E da sua própria mãe, que tornou-se a sua esposa, ele teve um filho. E colocou o nome desse filho de Tamuz. E Nimrod tornou-se tão obcecado por poder e tão maligno, que o seu próprio tio matou, o atacou e o matou, o esquartejou em pedaços, espalhou o seu corpo por todos os lugares. A sua, agora viúva, que era Samiramis, com medo do mesmo destino, o que ela fez? Ela criou uma doutrina, dizendo que Nimrod havia ascendido aos céus e que ocupava um lugar que hoje é conhecido como a constelação de Orion, que Nimrod estava lá do céu, como um Deus, olhando pela humanidade, a partir da constelação de Orion. Inclusive a Bíblia fala várias vezes dessa constelação. E que Tamuz, o seu filho, era a encarnação de Nimrod. Então escuta bem a doutrina para você ver onde que a coisa chega. Samiramis disse que ela agora ela era representante direta desse Deus, e que portanto ela deveria ser venerada e adorada, e que Tamuz era a encarnação de Nimrod. E ela criou um sistema religioso. Ela ordenou sacerdotes, e ela agora comissionou o povo, ordenou o povo que confessasse os seus pecados a esses sacerdotes, que ela manipulava. Então a pessoa ia lá, contava o pecado para o sacerdote, e o sacerdote via e contava para Samiramis. E ela então manipulava o povo, porque ela conhecia a vida e o segredo de todo mundo. E o que ela fez para perpetuar isso? Ela mandou fazer estátuas, com ela segurando o filho no braço, Tamuz. E essa estátua começou a ser espalhada por toda aquela região que hoje é a região do Oriente Médio, uma estátua muito conhecida nas culturas babilônica, persa, grega e até romana. E daí então surgiu a trindade maligna, que é chamado de o Deus Sol, Nimrod, o Deus Tamuz, o Deus Filho, a encarnação do Pai, e a mediadora entre as pessoas e Nimrod, que é Samiramis. Muitas pessoas veem hoje aí uma estátua de uma mulher segurando uma criança. E o que é que os católicos pensam?
algumas pessoas pensam, e o que é que nós pensávamos? Que aquela mulher é Maria, mãe de Jesus, e que ela está segurando Jesus nos braços. Mas basta você estudar um pouquinho de história, que você vai descobrir que o que a Igreja Católica fez para poder popularizar o cristianismo naquela região, a Igreja Católica importou essa imagem da Babilônia. A origem desta imagem de uma mulher segurando um filho não é do cristianismo, é da Babilônia. É de um sistema que foi estabelecido para produzir adoração a demônios e para afastar as pessoas de Deus. Quando chega nos capítulos de 8 a 10 de Ezequiel, você lê depois em casa, você vai encontrar uma uma história interessante, quando Ezequiel é pego pelos cabelos e transportado da Babilônia, onde eles estavam cativos, para Jerusalém, porque Deus queria mostrar para Ezequiel por que ele ia ter que destruir Jerusalém. E Ezequiel é transportado em arrebatamento para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele tem uma visão, e na visão ele chega no templo de Jerusalém, e ele vê o povo adorando a estátua de Tamuz, e eles veem o povo de costa para o templo adorando o sol, e eles dizem, e o texto diz que eles também adoravam a rainha do céu. Então a trindade satânica já havia espalhado de tal forma que até dentro de Israel já eram adorados. O povo de Israel, que era o povo de Deus, orientado, aconselhado a nunca se misturar com as outras nações, no livro de Ezequiel, esse povo está adorando a Nimrod, o Deus Sol, adorando a Tamuz e adorando a Semíramis, a rainha dos céus, que a Bíblia chama de rainha dos céus. Quem está entendendo? Esse sistema se estabeleceu de uma forma forte e passou a ser conhecido como Babilônia. O que acontece? O Império Babilônio surgiu depois, e o Império Babilônico era um império muito voltado para questões espirituais. Haja visto que o próprio rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de si mesmo e ordenou que o povo adorasse essa estátua, sugerindo, portanto, que ele era um deus e que o povo deveria adorar a sua estátua. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não adorar a estátua do rei Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, o que aconteceu? O rei mandou matar Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançando-os dentro de uma fornalha de fogo, onde Deus interviu e de uma forma gloriosa, salvando e resgatando Sadraque, Mesaque e Abidnego das mãos do rei Nabucodonosor. E eu abro um parênteses aqui para te dizer: aquele que é fiel a Deus, que aceita o desafio de pagar um preço para ser fiel a Deus, de sofrer a pressão de ser fiel a Deus, será protegido por Deus, defendido por Deus da fúria de Satanás e de qualquer sistema anticristo que queira tocar a tua vida. Deus sabe proteger o seu povo. Deus é Deus. E aí começa então um processo, que é o que eu pretendo te dar agora nesse tempo que eu tenho. O sistema babilônico tornou-se o referencial do ocultismo, porque tudo começa a partir dali, a partir de Sinear, que é porque eu não trouxe o mapa específico do Iraque, mas quando a Bíblia fala de Sinear, a Bíblia está falando literalmente do Iraque. A planície de Sinear, onde, diga-se de passagem, é a região mais baixa daquela região ali do Oriente Médio. A região mais baixa que tem é primeiro o Mar Morto, depois a região do Oriente Médio, a região do Iraque. E sabe o que um historiador do primeiro século chamado Joséfo disse num dos seus livros, que eu li, um livro muito bom, também não é canônico, mas é um livro de história, de um historiador do primeiro século. Ele diz que por ocasião do dilúvio, todos os ossos, os corpos do povo que morreu afogado no dilúvio, foi visto secando na planície de Sinear. Porque quando há uma inundação e a água começa a baixar, para onde que vai o lixo? Para onde que vai o lixo? Para a região mais baixa. Então a água começou a descer e aquela ossada foi toda levada para o que hoje é o Iraque, que é a planície de Sinear. E ali foi estabelecido então o centro da Babilônia. Agora vamos para um texto bíblico para nós entendermos o que é que isso tem a ver conosco. Daniel capítulo 4.
Quem achou, diga amém, Jesus. Ok. Capítulo 4, versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. 13. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Espalhai o quê? Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Diga comigo, esse é o meu Deus. Isto em sonho eu, Nabucodonosor. Aí aqui ele vai então compartilhando com Daniel. Aí o que acontece é o seguinte, deixa eu desmembrar a visão de Nabucodonosor para você entender. Ele viu uma árvore gigante, e essa árvore, a característica dessa árvore é que ela era uma fonte de sustento. Então as aves vinham, faziam um ninho, comiam, as pessoas viam, comiam dela também. A sombra dessa árvore abrigava as pessoas. Ela representava um poderio, uma pessoa, um reino, um império que influenciava muita gente, ou do qual muita gente dependia. E aí ele viu quando veio um anjo, ele não usa a palavra anjo, mas é isso mesmo, um anjo do céu com uma ordem, com um machado, e corta aquela árvore. E aquela árvore cai, desaparece, aquela visão frondosa daquela árvore some. Mas o texto diz assim: mas o seu tronco com as suas raízes deixai na terra. Então agora olhem para cá. 2 coisas a respeito desta árvore. Primeiro, ela parece que desapareceu, parece que não existe mais, foi cortada, sumiu, não tem mais imponência, não tem mais nada. Quem passava por aquele lugar e costumava ver aquela árvore gigantesca, não vê mais, dá a impressão que ela está morta, mas ela ainda está lá, ela está cortada, as suas raízes estão no chão, e enquanto as suas raízes estiverem no chão, ainda há a possibilidade desta árvore reviver. É isto que a Bíblia está tentando me dizer, que ela não é vista, ela não é percebida, ela não é notada, mas as suas raízes estão no chão. E outra coisa, o texto diz o seguinte, que ao cortar essa árvore, a ordem do anjo era: coloque nela uma cinta de ferro e uma cinta de bronze. Diga comigo, coloque na árvore uma cinta de ferro e uma cinta de bronze. Se você lembra de ontem, quando eu falei da estátua, da visão de Nabucodonosor no capítulo 2, a estátua que ele viu foi o seguinte: uma estátua gigantesca, com cabeça de ouro, peito de prata, lombos de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de brasa. O próprio texto, a própria Bíblia se explica, não precisa ser nenhum gênio para saber, porque o próprio texto está dizendo que a cabeça de ouro é a Babilônia, o peito de prata é a Pérsia, que hoje é o Irã, Babilônia é o Iraque, Síria e Líbano, a Pérsia hoje é o Irã, Afeganistão e Paquistão, e os lombos de bronze é a Grécia, que englobava todo aquele território ali, hoje do mar Mediterrâneo, e as pernas de ferro, Roma. Então eu identifico o reino pelo metal, ou o metal simbolicamente representa o reino, assim como também esses reinos também são representados por animais. Então agora vamos rever o que o texto está dizendo. Volta para a árvore. O texto está dizendo que a Babilônia
representada por esta árvore, que a árvore representa Nabucodonosor e a Babilônia. O texto está dizendo, olha, vai dar a impressão que ela sumiu, vai dar a impressão que ela morreu, vai dar a impressão que ela desapareceu. Aquilo que era frondoso, que era grande, que era magnífico, ninguém mais vai ver, mas ela ainda está com as raízes no chão. E ela está conectada a dois territórios: o território do bronze e o território do ferro. Volta para a estátua. Bronze é o quê? Grécia. E ferro? Roma. Então olha como que a Bíblia é interessante. Logo depois da Babilônia, na interpretação da estátua, Daniel diz o seguinte: olha, depois de ti virá um reino inferior ao teu, e ele te dominará. E esse reino é a Pérsia, que veio depois da Babilônia, e dominou a Babilônia, passou a reinar naquela mesma região. Depois veio a Grécia, dominou a Pérsia, depois veio Roma, dominou a Grécia. E tomou então toda aquela região e expandiu ao limite máximo o seu território. Então bronze é Grécia, ferro é Roma, o Império Romano. Então agora, no português mais simples que eu consigo, a Babilônia, representada naquela árvore, parece que desapareceu. Ninguém chama Iraque de Babilônia, ganhou um novo nome, é chamado de Iraque, apesar de que Saddam Hussein chamava de Babilônia. E a razão do porquê Saddam Hussein invadiu o Kuwait, quem lembra da invasão do Kuwait? A Guerra do Golfo. Por que você acha que Saddam Hussein invadiu o Kuwait? Ah, porque ele queria o petróleo do Kuwait. Saddam Hussein tinha 100 vezes mais petróleo do que o Kuwait. A última coisa que Saddam Hussein queria ou precisava era do petróleo do Kuwait. A razão do porquê Saddam Hussein invadiu o Kuwait é porque Saddam Hussein tinha ideias megalomaníacas de restabelecer o reino da Babilônia. Ele dizia que ele era Nabucodonosor e que ele restauraria o reino da Babilônia. E para restaurar o reino da Babilônia, ele tinha que tomar o Kuwait, porque está na borda do Golfo Pérsico, e ele tinha que dominar o Irã. Então o Iraque guerreou contra o Irã por aproximadamente 15 anos, entre guerra fria e guerra de armas, porque Saddam Hussein queria dominar o Irã e dominar o Kuwait, para se fortalecer, para tomar o resto da região, porque para ele era Nabucodonosor, ou a missão de Nabucodonosor para restaurar a Babilônia. Agora o resto do mundo não chama Iraque de Babilônia, chama Iraque de Iraque. Você vê a notícia aí, é Iraque, guerra no Iraque. Mas de onde que vieram esses nomes? Iraque, Irã, são nomes ingleses, são nomes que foram dados por ocasião da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, por causa do domínio do inglês. São nomes fáceis de se pronunciar e foram dados, e esses países surgiram com essa influência desses nomes. Mas dá a impressão que sumiu, desapareceu, ainda mais agora. Saddam Hussein morreu, os Estados Unidos invadiu o Iraque, e agora o Obama está querendo tirar as tropas de lá, devagarinho e tal. Parece que a Babilônia desapareceu do mapa. Diga comigo assim: só parece. Porque as raízes da árvore ainda estão no chão. E o texto diz que vai vir orvalho do céu sobre ela, e ela está protegida, ou conectada, fortalecida, amarrada por dois outros impérios, ou por dois outros territórios, que é nada mais, nada menos do que a expansão do seu próprio território, que é o Império Grego e o Império Romano. Diga, Jesus é bom. Daniel falou sobre isso de uma forma tremenda e singular. No capítulo 2, Nabucodonosor teve a visão da estátua, que foi interpretada por Daniel. No capítulo 3, Nabucodonosor construiu uma estátua. Ele construiu ela toda de ouro, porque na ideia dele, se ele era o cabeça de ouro, e construísse a estátua toda de ouro, ele poderia talvez parar aquele processo que foi profetizado. Então ele talvez pensou que construindo uma estátua toda de ouro, ele ia governar para o resto da vida. No capítulo 4 aparece a visão desse tronco da árvore, da árvore cortada e do tronco que você viu. No capítulo 4. No capítulo 7, surge a revelação dos animais, que representam os 4 reinos que viriam a partir da Babilônia. A partir da Babilônia. No capítulo 8, o capítulo 8 fala do estabelecimento do reino da Grécia e de como o território desse reino será base final para a manifestação do anticristo. O capítulo 9 fala das 70 semanas de Daniel, que Daniel interpretou.
determinados até o fim do tempo sobre o povo de Israel e a abominação do anticristo em Jerusalém. Capítulo 11 fala sobre os reis da Pérsia, Alexandre o Grande da Grécia e os 4 reis que sucederiam. Vai guardando aí se você puder, porque eu tenho que falar rápido. Então esta é a síntese. A estátua de metal da visão de Nabucodonosor fala dos reinos Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. A árvore do sonho de Nabucodonosor mostra como o império babilônico se manteria enraizado dentro dos impérios grego e romano. Surgiriam depois os impérios, mas a Babilônia estaria lá enraizado de alguma forma. Agora olha que coisa tremenda. Cadê o império romano? Cadê? It's gone, desapareceu. Cadê o império grego? Desapareceu, resumido num paísinho que é a Grécia, com 20 e poucos milhões de habitantes. Mas cadê a Babilônia? Está lá no mesmo lugar, no mesmo território, fazendo o mesmo barulho. Então o poderoso império grego sumiu, o poderoso império romano sumiu, mas a Babilônia está lá no mesmo lugar, com outro nome, mas está lá no mesmo lugar. As raízes estão no chão, quem está entendendo? E por fim, a visão de um bode com 4 chifres que aparece numa das profecias, que eu considero uma das mais extraordinárias da palavra de Deus, para nos dar a rota da revelação do anticristo no fim dos tempos. Vamos ver esta profecia, porque ela nos ajudará muito a prosseguir daqui para frente. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, quem achou dá um amém. A partir do versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar o chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles, diga comigo, de um deles. Fala mais forte, de um deles. Mais forte, porque você não vai poder nunca mais esquecer isso. Diga, de um deles. Agora escute. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. O que acontece com Daniel e Apocalipse? Daniel e Apocalipse são mais similares do que se pensa. Tem gente que lê Daniel, pensa que é uma coisa, lê Apocalipse, pensa que é outra, porque não tem a visão escatológica, profética. A grande verdade é que Daniel e Apocalipse têm uma conexão simplesmente extraordinária. Escuta isso, para você entender aonde que nós vamos chegar com esse bode. Em Daniel, uma imagem é feita para as pessoas adorarem. Lembra disso? Capítulo 3. Em Apocalipse, as pessoas adoram também uma imagem, chamada imagem da besta. Em Daniel, a imagem mede 60 côvados por 6. Em Apocalipse, a marca da besta é 666. Em Daniel, os que não adoram a imagem do rei morrem na fornalha de fogo aquecida 7 vezes. Em Apocalipse, os que não adorarem a imagem da besta serão mortos numa tribulação cuja temperatura subirá 7 vezes. Em Daniel, a fornalha é aquecida por 7 vezes. No Apocalipse, a tribulação durará 7 anos. Em Daniel, os fiéis são salvos do fogo. Em Apocalipse, o remanescente de Israel será salvo na volta de Jesus. Em Daniel, os inimigos dos fiéis são consumidos pelo fogo da fornalha do rei. Em Apocalipse, os inimigos do Senhor e do seu povo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Em Daniel, o rei se torna metade homem e metade besta. Em Apocalipse, um líder se levantará e é chamado de besta. What about that? Em Daniel, o ataque de Nabucodonosor dura 7 anos. Em Apocalipse, o anticristo reina por 7 anos. Em Daniel, quando o rei Nabucodonosor voltou,
o nome do Senhor foi nacionalmente glorificado. Em Apocalipse, quando o Rei dos Reis voltar, os homens glorificarão o nome do Senhor dos Exércitos para sempre. Em Daniel, o rei volta para reinar depois de 7 anos. Em Apocalipse, o rei estabelecerá o seu trono sobre a terra por 1000 anos depois de 7 anos de tribulação. Isso não pode ser coincidência. Isso é profético, quem está entendendo? Agora, por que será que naquela estátua aparecem... Por que Daniel identificou os reinos como sendo ouro, Babilônia, prata, Grécia, bronze, Pérsia e ferro, Roma? Nada na Bíblia é por acaso. E a razão é muito simples. Primeiro, nenhum reino da história da humanidade teve mais ouro do que a Babilônia. A Babilônia teve tanto ouro, que eles banhavam a cúpula dos palácios, dos prédios públicos com ouro. De tanto ouro que eles tinham. Por isso foi identificado como cabeça de ouro. Peito de prata, a Pérsia. Por que a Pérsia é chamada de peito de prata? Porque as moedas que o povo usava para pagar imposto no Império Persa eram de prata. E por que a Grécia é chamada de bronze? Porque a Grécia foi o império que melhor desenvolveu o bronze, ou melhor trabalhou o bronze. Então as suas armas eram de bronze, a ponta das suas lanças eram de bronze, a ponta das suas flechas eram de bronze, seus escudos eram de bronze e por aí vai. E por que Roma é chamada de Império do Ferro? Por 2 razões. Primeiro, porque Roma foi o império que tinha o maior e mais poderoso armamento da história. E eles descobriram formas de fundição do ferro, de processar o ferro e etc. A roda das carruagens era de ferro, as lanças eram de ferro, as flechas eram de ferro, tudo deles era de ferro, eles processaram o ferro. Em segundo lugar, porque o ferro é bruto, o ferro é inquebrável, o ferro, onde você bater com o ferro, você destrói, você quebra, você machuca. E o Império Romano era conhecido pela sua brutalidade, pela sua ignorância, pelo seu domínio e coisas desta natureza. Agora, a visão do bode nos traz uma informação que eu considero tremenda. O bode representa a Grécia. A Grécia é representada na Bíblia por 3 coisas. Quantas? 3 coisas. Primeira coisa é o bronze, que o próprio texto diz. Segunda coisa, um leopardo. E a terceira coisa, um bode. Então, o bronze, o leopardo e o bode são símbolos da Grécia. E o texto está agora me dizendo, Daniel capítulo 8, do versículo 5 ao 9, está me contando literalmente a rota do anticristo. Então, dá uma olhadinha nesse bode que está ali. O texto diz o seguinte: eu vi um bode que vinha flutuando por sobre a terra, e vai descrevendo. Diz que esse bode tinha um chifre notável na frente. Era um chifre notável, mas esse chifre se engrandeceu e etc. Mas esse chifre foi quebrado. E no lugar desse chifre nasceram outros 4 chifres. Estão vendo lá? E esses outros 4 chifres seriam 4 territórios que se levantariam do território grego. Quem está me acompanhando? Vocês estão com os olhão assim, ou vocês estão entendendo muito ou não estão entendendo nada, né? Então, um chifre que fala de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, considerado pelos historiadores o maior estrategista de guerra da história da humanidade. Nunca houve um general de guerra como Alexandre o Grande. Ele expandiu o território grego de uma forma extraordinária. Antes de completar 32 anos de idade, ele havia conquistado quase todo o mundo da sua época. Ele morreu com 31 anos e 11 meses. Com 31 anos ele já era dono da terra. Ele havia conquistado todo mundo. Havia conquistado o território da antiga Babilônia, havia conquistado o território da Pérsia, conquistou toda aquela região ali, só perdeu para Roma, que veio depois como um império bruto, dominador e especialista em guerra. Alexandre o Grande. Aí o texto diz, esse chifre foi arrancado, se referindo à sua morte. 31 anos e 11 meses. Agora, tchan. Escute isto. Alexandre o Grande morreu com 32 anos e 11 meses, quase 33, no palácio de Nabucodonosor,
na Babilônia. O que diz a árvore mesmo? Deixa a sua raiz aí, coloca uma cinta de bronze e uma cinta de ferro. Alexandre o Grande conquistou todo aquele território e foi morrer exatamente no palácio de Nabucodonosor. O que você acha disso? A história conta que ele teve uma noite de bebedeira e complicou uma malária que ele tinha e tal, e morreu. Como ele não deixou herdeiro, seus quatro generais principais, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco, dividiram o reino grego em 4 regiões. Então olha esse mapa aqui. Você vai entender agora o que o texto bíblico está dizendo. Olha ali. O império grego foi subdividido em 4 regiões. É o que a profecia está dizendo. O bode com um chifre, esse chifre foi quebrado, Alexandre o Grande. Saíram outros 4 chifres. E o texto está dizendo, de um deles, se levantou um chifre pequeno e notável, que é o anticristo. De um deles. Então vamos olhar agora o que esse território representa no mapa de hoje. Olha lá, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Vamos começar de baixo que é mais fácil. Aquilo ali é o norte da África. Norte da África. Então ali nós temos Egito e um pedaço da Líbia. Em cima, lá em cima, naquela parte amarela, nós temos o que hoje seria Grécia. Do lado direito ali, Lisímaco. Aquilo ali hoje é a Turquia. E do lado de Lisímaco, Seleuco, que ficou com o maior território. E depois conquistou o território de Lisímaco e conquistou o território de Cassandro. Então, no futuro, mais à frente, Seleuco dominou Lisímaco e dominou Cassandro. Então, o que sobrou de verdade? Sobrou o território de Seleuco e sobrou o território de Ptolomeu, que é Egito, parte da Líbia e aquela região de Seleuco ali, Iraque, Irã, Síria, Líbano, Afeganistão e Paquistão. Todos muçulmanos, 100% muçulmanos. E a Bíblia está me dizendo com todas as letras. Eu vou ler de novo para poder não formular a frase de uma forma indevida. Diz assim: no seu lugar, versículo 8, metade do 8 em diante, no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram, para os 4 ventos do céu. Olha lá. Ainda de um deles, diga comigo, de um deles, saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. A terra formosa é Israel. Então o que nós temos ali na verdade é Seleuco, que dominou depois Lisímaco e Cassandro. Então o anticristo não tem como vir da região da Grécia, muito menos da Europa, porque o Império Grego não chegou na Europa. O limite do Império Grego era aquela região ali que chegava até a Grécia, e o que hoje ali Grécia, Croácia, dali para baixo. O Império Grego não dominou a Europa como o Império Romano dominou quase que na sua totalidade, com pouca diferença. O Império Grego dominou todo o Oriente Médio, Israel, parte do Egito, na verdade o Egito inteiro e parte da Líbia. Então vamos por eliminação. Há uma profecia na Bíblia que diz que o anticristo vai invadir o Egito. Diz que ele vai entrar e tomar os tesouros do Egito. Então eu já elimino o Egito. Eu sei que o anticristo não vai vir do Egito, porque como é que ele vai invadir o seu próprio território? Então elimina o Egito. O anticristo não virá do Egito. Eu também elimino a Grécia, e elimino Croácia, e elimino a Turquia. Por que eu elimino esses lugares? Porque o tronco da árvore com as raízes representa a Babilônia. Babilônia, Iraque, Síria e Líbano. Que no final das contas foi o que sobrou desse império com Seleuco. Que a sede do império de Seleuco ficou exatamente no que hoje é a região do Oriente Médio, Iraque, Irã, Síria e Líbano. Então,
Imagine de onde que se levantará o anticristo, de que região da terra que se levantará o anticristo. Se o texto está me dizendo que tem que sair de um deles. De um deles. Elimina o Egito, sobra o quê? Sobra a região, a antiga região da Babilônia. Eu pretendo responder para você aqui o mais rápido que eu puder o seguinte: primeiro, o que o anticristo tem a ver com toda essa história de Babilônia? E segundo, de que forma o império babilônico se levantará? Porque eu sei que ele vai levantar. Agora, de que maneira? Qual o mecanismo? Quais os meios que Satanás vai usar para trazer o império babilônico de volta à vida? Quem quer saber? Então vamos para Apocalipse capítulo 17. Quem achou, dá um amém Jesus aí. Então vamos a partir do versículo 9, 17, 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Inclusive nesse texto eu vou mostrar para você por que é simplesmente, matematicamente impossível que o anticristo saia da Europa. Com a explicação que eu te dei, mais esse texto, eu vou deixar isso claro hoje para você. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Ele está falando aqui de 5 reis, um que existe, 6, e um 7º que virá por pouco tempo. Então a interpretação é mais ou menos essa. Ao longo da história, entende-se que Israel foi afetado por alguns reinos, para você entender essa profecia. Ele está dizendo para João, naquela época, 96 AD, ele está dizendo para João: 5 já foram, um é, e o outro virá por pouco tempo. Então quais são os 5 que foram? O primeiro reino que influenciou Israel foi o Egito, que exerceu influência sobre Israel. Depois veio a Síria, depois veio a Babilônia, depois veio a Pérsia, depois veio a Grécia. 5 reinos. Então o texto está dizendo, e também são 7 reis, 5 já caíram. Egito, Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia já caíram na época de João. Um existe. Qual era o império em vigência na época de João? Qual? O Império Romano. 5 já foram, um existe, Roma. O outro ainda não é vindo. Que outro é esse? Os 10 reinos que surgirão no tempo do fim para dar o seu poder à besta. Então a interpretação é esta: 5 já foram, 5 que eu já disse, um é, que era o Império Romano. Agora olha como que o texto é simplesmente perfeito. E diz assim: outro ainda não é vindo, porque é o império do anticristo, formado por 10 reinos. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, porque ele vai pegar e vai dar o seu poder para o anticristo. E a besta que era e já não é, a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então o anticristo, quando surgir, ele vai surgir como resultado do 7º império. O 7º império será a união de 10 reinos. 10 reinos. Esses 10 reinos se unirão e formarão o 7º império. E eles vão pegar e dar o seu poder para a besta, que será o 8º. Só que o texto diz que ele será o 8º, mas será parte dos 7 passados. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, ele não vai surgir do nada. 10 reinos se levanta, pega um camarada, pega o Obama, como tem gente dizendo que o Obama é o anticristo. Tem gente dizendo que a Oprah é o anticristo. Então o que acontece? Agora pega aí e dá o poder para o Obama, o anticristo. Isso não existe. O texto está dizendo, pelo amor de Deus, leia a Bíblia.
O texto está dizendo que o anticristo será o oitavo, mas ele é parte dos 7. Ele tem que ter conexão com aquela história. Se ele não tiver uma conexão com aquela história dos impérios, ele não pode ser o anticristo. É isso que o texto está me dizendo, com toda clareza. 11, 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, olha aí, mas receberão o poder como reis, como o quê? Como o quê? Por 1 hora, juntamente com a besta. Agora, não precisa ser cientista de foguete. Quais são as nações do mundo que ainda conservam a monarquia absoluta? Estou falando de monarquia parlamentarista, igual Inglaterra, igual Mônaco, igual Espanha, Japão, que é monarquia parlamentarista. A rainha da Inglaterra parece mais um pinguim de geladeira. Não serve para nada. Quem toma as decisões é o primeiro-ministro e o parlamento. Eu estou falando de império monárquico, onde reis tomam decisões, mandam matar as pessoas, cortar a cabeça, decide, faz e acontece, ninguém pode dizer nada. Quais são as únicas nações do mundo que ainda têm monarquia absoluta? Alô? As muçulmanas. As nações islâmicas são as únicas em todo o planeta Terra que ainda mantém monarquia absoluta. Saddam Hussein fazia, sabe o quê? Ele pegava e mandava matava em praça pública. Pegava lá o traidor, botava lá e mandava metralhar. Soltou arma química nos curdos, fez e aconteceu. Qualquer um desses reis aí, o da Jordânia ainda é gente boa, mas o rei da Síria, do Líbano, aquela turma toda ali, dos Emirados Árabes, aquilo ali faz o que quer, eles são donos dos países. Ah, pastor, tem gente que diz assim, não, o rei aqui é forma de expressão, a Bíblia está usando uma força de expressão. Meu irmão, existem momentos que a Bíblia usa força de expressão e o texto deixa claro que é força de expressão, mas também há momentos em que o texto diz com muita clareza e eu tenho que considerar o que o texto está dizendo. Verso 12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. 13, estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 14, estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Vale um amém? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecem. Agora escute isto, porque essa prostituta aqui, para quem não matou a charada ainda, é a Igreja Católica. A Igreja Católica é considerada, porque a mulher aparece na Bíblia como símbolo de igreja, ou símbolo de uma nação, como acontece com Israel. Também é representada por uma mulher que é perseguida por um dragão. Fora isso, mulher aparece na Bíblia para falar da Igreja Católica e para falar da igreja quando ela aparece como virgem. Então tem gente que diz que o anticristo é o Papa, porque está escrito aqui, vicário e vice-filho dei, aquela história toda, e o vicário e vice-filho dei da 666, aquela história toda, nós vamos falar sobre a marca na quinta-feira. Mas olha o que o texto está dizendo, a respeito da prostituta, que é a Igreja Católica, com a qual todos os reis da terra se prostituíram. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Escute isso aqui. Os 10 reinos que se levantarão e fecharão com o anticristo, uma das primeiras coisas que eles farão, porque a intenção do islamismo é dominar o mundo. E se o que eu estou dizendo, tirado das escrituras, está correto, quando o anticristo aparecer, ele virá como representante do islamismo. Uma das primeiras coisas que ele fará, porque a igreja não estará mais aqui na terra, uma das primeiras coisas que ele fará é ir contra o Vaticano para destruir o poder do Vaticano, porque o interesse deles é dominar o mundo. A intenção deles não é fazer aliança com o Papa, eles querem matar o Papa. O Papa fez uma crítica a Maomé um tempo atrás aí, e eles mandaram um recado para o Papa: se você não voltar atrás, nós vamos explodir uma bomba no Vaticano.
quando o Papa fez um comentário que as doutrinas de Maomé só trouxeram desgraças ao mundo, há uns 4 ou 5 meses atrás. Deu um alvoroço tremendo. Sabe o que o Papa fez? Porque o João Paulo II era valente, era corajoso. Esse Papa é medroso, é mole, medroso. Sabe o que ele fez? Correu na televisão e pediu perdão, pediu desculpas, disse que não era aquilo que ele queria dizer, que não sei o que e tal, e que na verdade os muçulmanos são uma bênção, não sei o que. Mentira, ele estava com medo, porque eles mandaram, a Al-Qaeda mandou dizer: volte atrás ou nós vamos explodir uma bomba no Vaticano. E ele foi lá e voltou atrás e cancelou. O que disse? Quem está comigo ainda? Diga comigo assim: Jesus. Eita glória! Então uma das coisas que o império do anticristo fará, meu irmão, é ir de encontro à igreja católica, para arrebentar. Entendeu? Porque na mentalidade deles, a igreja católica representa o cristianismo. Então eles vão em cima. E olha agora o que o texto diz. Essa parte eu gosto. Olha aqui. 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. No fogo. Olha só, que coisa interessante. 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. 18. E a mulher que viste é a grande cidade, alô? Que reina sobre os reis da terra. Sabe que precisa ser muito esperto para poder entender que cidade é essa? Com isso nós matamos 2 coelhos. Primeiro, o anticristo não virá de Roma, porque o império do anticristo vai se lançar contra a igreja católica, contra o Vaticano, com tudo que pode. E provavelmente, porque quando nós falarmos sobre o juízo do anticristo, mais para frente, os juízos da grande tribulação, você vai perceber que um grande desastre acontecerá na Europa. Vou te mostrar isso na Bíblia. Um grande desastre acontecerá na Europa. E esse grande desastre poderá ser algo que eu vou mostrar depois, e um deles poderá ser um ataque químico ou nuclear, que na minha suspeita poderá ser dentro do Vaticano. Alguém vai fazer algo no futuro, na grande tribulação, que vai destruir o Estado do Vaticano. Escreva e aguarde. Só espero que você não esteja aqui para ver, lógico. Quem está me acompanhando hoje? Quem gosta de Bíblia, diga amém, Jesus. Jesus. Bom, o papel do Império Romano, então, qual será? Porque tudo isso aqui vai acontecer na grande tribulação. Chega o momento na grande tribulação em que isto vai acontecer, porque quando o anticristo chegar, a religião que ele representar vai querer dominar o mundo, então ele não vai aceitar concorrente. Qualquer pessoa que represente concorrência vai morrer, porque ele vai ter esse poder nas mãos, porque uma grande maioria vai fechar com ele, não são todos como muita gente pensa. Por exemplo, a Turquia, por alguma razão que nós ainda não sabemos, a Turquia vai guerrear contra o império do anticristo no final dos tempos, porque está profetizado, o reino do norte marchará contra o império do anticristo. Segunda coisa, ele vai precisar de aliados, ele vai tentar fazer aliança com outros povos para poder conquistar Israel e para guerrear contra o reino do norte que virá contra ele. Se ele precisa fazer aliança com outros, significa que ele não está governando sobre todos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que grandes e pequenos ninguém vai poder comprar e vender. Isso é uma hipérbole, isso é uma linguagem bíblica. A Bíblia usa muito essa linguagem. São expressões. Quando fala mundo todo. Aliás, chegaram para Paulo uma vez e Silas falaram: é vocês que estão aí perturbando o mundo inteiro? Isso é uma hipérbole. Isso não é ao pé da letra. Como assim o mundo inteiro? Paulo nunca foi na África. Paulo nunca foi na Ásia. Como
o mundo inteiro. Isso é uma hipérbole, é uma linguagem bíblica que no popular parece um exagero, mas é uma figura de linguagem. Então, a Bíblia pode estar usando a mesma figura de linguagem para o anticristo quando você compara com algumas outras profecias. Quem está entendendo? Bom, o que vai acontecer é o seguinte: o Império Romano e o Império Grego, a razão do porquê a cinta é de bronze e de ferro na Babilônia, a cinta de bronze e de ferro, é porque, embora você não veja mais rastro do Império Romano e você não veja rastros do Império Grego, porém o principado do Império Romano e o principado do Império Grego ainda estão governando no mundo. Por exemplo, todos os países do mundo, a arquitetura ou as arquiteturas que predominam são arquiteturas romanas e gregas. As religiões pagãs que dominam hoje o mundo, elas são, porque o paganismo babilônico foi transmutando e assumindo forma romana e grega. Então hoje você dificilmente ouve falar sobre Tamuz, dificilmente ouve falar sobre Nimrod, mas você ouve falar de Hércules. Quem já ouviu falar mais de Hércules do que de Nimrod? Só que Hércules é Nimrod. Está entendendo? E por aí vai. Você ouve falar mais de Maria, porque o Império Romano propagou Maria. Só que Maria é Semíramis. Então a coisa foi transmutando. E hoje você vê no mundo inteiro, a opressão mundial hoje é a herança grega e romana. A arquitetura que predomina aqui nos Estados Unidos da América, a arquitetura romana ou greco-romana. A arquitetura que prevalece na Europa, a arquitetura greco-romana. Em países que não tem nada a ver com Grécia, não tem nada a ver com Roma. Porque o império exportou o seu espírito. Esses principados não morreram, eles não foram para algum lugar, para Andrômeda, eles estão aí. Porque eles sabem que tem um papel no final dos tempos. Quem está entendendo? Glória a Deus. Coloque-se de pé, nós vamos terminar logo em seguida. De que forma que o Império Babilônico se levantará? Como? A árvore está lá, lançada no chão. Aliás, diga-se de passagem, alô, escuta isso. O texto diz lá na profecia dos 7 reis, e o 8º, que é parte dos 7, diz assim, é a besta que era e já não é. O texto diz claramente que essa besta, que vai surgir no final, ela tem uma ferida mortal que é curada. Tem gente que pensa que o anticristo vai sofrer um atentado. Mas isso pode ser uma palavra profética, histórica. Porque da história dos reinos, o Egito está lá intacto, a Síria está lá intacta, com o nome dela inclusive intacta, a Grécia está lá intacta, Roma está lá intacta. Agora cadê a Babilônia? Está entendendo? É o único império desses 7 que aparentemente desapareceu da história. Atende por um outro nome. E o texto diz que essa besta era e já não é, mas que vai se manifestar no final dos dias, porque ela tem uma ferida mortal que foi curada. A raiz está lá no chão. Como que ela vai se levantar? Agora eu vou te dar o segredo. Aquela região do Oriente Médio, pode voltar o mapa aí, só para eles terem uma ideia. Irmã, volta o mapa. Aquela região do Oriente Médio que você vai ver ali, esquece agora aquela história de Grécia, a região do mapa. Escuta isso. Daquela região ali, os países que são islâmicos, que estão dentro da região do antigo império babilônico, persa, grego e romano, porque o romano chegou até a Europa. Escuta isso. Países 100% islâmicos: Egito, Líbia, Etiópia, Sudão, Marrocos, Síria, Iraque e Turquia. Líbano 50% islâmico e Bulgária 50% islâmico e 50% cristão. Países democráticos: Alemanha, com milhões de muçulmanos, Romênia, Itália, Grécia e Inglaterra, com milhões de muçulmanos, Espanha e França. Sabe quantos muçulmanos tem dentro da França?
A França com 68 milhões de habitantes. Sabe quantos muçulmanos tem lá dentro? 6 milhões de muçulmanos dentro da França. E são países que teoricamente deveriam ser democráticos. Só que eles são democráticos, mas estão sendo invadidos meticulosamente pelo islamismo. O que isso significa? Significa que nós temos aqui 10 nações que já são islâmicas. E temos, entre as democráticas, temos 7 nações, sendo que 3 delas, Alemanha, Inglaterra e França, estão minadas na sua base por poderes islâmicos. E a Bíblia diz claramente que eles trabalharão. Eu vou ter que ler isso aí com você. Pode ficar em pé do jeito que você está mesmo. Eu vou citar o texto, você lê depois em casa. Daniel capítulo 7, escuta isso, versículo 24. Daniel capítulo 7, versículo 24. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá 3 reis. Está falando aqui do romano, Império Romano. Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo. Aconteceu no ano 70. Agora, a coisa pula em eras. Escuta isso. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, que é o período da grande tribulação. O que eles farão? Mudarão o tempo e as leis. Você sabe o que os muçulmanos estão fazendo com os Estados Unidos da América? Eles têm um projeto de domínio da América de 100 anos. 100 anos. Nós fazemos projeto o quê? Para 6 meses à frente? 1 ano? 100 anos. Eles dizem que se eles não conseguirem na próxima década, eles vão conseguir na outra. Se não conseguir na outra, vão conseguir na outra. 100 anos. E por causa disso que essa imigração árabe para os Estados Unidos é tão violenta. By the way, o presidente dos Estados Unidos tem um nome árabe. Primeiro negro a liderar os Estados Unidos da América. Todo mundo está celebrando e tal. Isso aí é até um lado bom, porque essa questão do apartheid aqui nunca foi realmente bênção. Só que as pessoas não veem o outro lado. As pessoas não enxergam o outro lado, porque não acompanham as profecias. Os Estados Unidos da América, pela primeira vez na história da humanidade, tem um presidente com nome árabe. E você acha que isso surgiu do nada? Ah, aconteceu, caiu do céu, blum. Não, meu filho, isso faz parte de um projeto. Os árabes que são cidadãos americanos foram em massa para as ruas, fizeram campanha pró-Obama, para eleger o camarada. É o primeiro presidente da história dos Estados Unidos que está querendo puxar uma cadeira para sentar, para conversar com Ahmadinejad, o pior terrorista da história. Acorda, planeta Terra! E o que é que eles estão fazendo? Mudando os tempos e a lei. Hoje na Europa, em países como Suécia, Suíça, Bélgica, se você chegar no rádio e falar qualquer coisa contra o islamismo, imediatamente você está preso. Não pode falar contra homossexualismo e não pode falar contra o islamismo. Nada. Sabe por quê? Porque há décadas que eles estão se infiltrando na base das nações e mudando as leis a favor deles. A favor deles. Estão entendendo? Quem está entendendo? Escuta o que eu vou te dizer, pelo amor de Deus, porque o estudo ele é cansativo, ele é diferente de uma mensagem. Então eu sei que está na hora de parar, mas escute isso pelo amor de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24 e 25, principalmente no 24, quando ele fala da grande tribulação, ele diz assim: haverá um tempo de angústia como jamais houve sobre a face da terra. Você confia em mim, você não vai querer conhecer um planeta Terra nas mãos de um radical muçulmano. Você não vai querer conhecer esse planeta. Vai ser o pior lugar para se estar. Será a grande tribulação. Porque não vai ter lugar para se esconder, não vai ter lugar para comer, não vai ter lugar para comprar. Todos os que forem contra aquela filosofia, que negarem o seu Deus, que não tiverem a sua marca,
vai viver a pior história, a pior época, a pior tribulação, que o próprio Cristo, que não exagera, não aumenta nem diminui, ele disse: é um tempo como jamais houve. Está na hora da igreja levar esse negócio a sério. Está na hora da igreja parar de brincar. Está na hora da igreja ser crente de verdade, servir a Deus, viver em justiça, em santidade, evangelizar, ouvir a palavra de Deus, servir a Deus com verdade, porque Deus não está de brincadeira. E nós temos a palavra de Deus do nosso lado, nos orientando em absolutamente tudo. Quem está entendendo? Eu quero orar por você neste momento. E o que eu quero neste momento, que a mensagem de hoje, ela vem para completar a de ontem. Para você entender como que toda essa configuração está por funcionar. E o islamismo, que eu acabei que falei e não respondi. E o islamismo é exatamente essa liga que vai reerguer o Império Babilônico. É o islamismo. Porque todo o território babilônico é muçulmano. E outra coisa, digo mais, o Islã tem características do Império Romano. Por exemplo, o Império Romano tinha aquela síndrome de dominar o mundo. O Islã tem a síndrome de dominar o mundo. O Império Romano matava, decapitava, incendiava. Se você não concordasse com eles, eles invadiam e destruíam tudo. O islamismo faz a mesma coisa. Terceiro lugar, quem já ouviu falar na Pax Romana, que é a paz romana? Era o seguinte: na época do Império Romano, foi o período em que a terra teve descanso, porque o Império Romano mantinha a paz sobre a terra. Mas sabe como que era a Pax Romana? Era o seguinte: faça tudo o que eu mando que você vive. No dia que Israel se rebelou contra o Império Romano no ano 70, um imperador romano chamado Tito entrou em Roma, sitiou a cidade, quebrou os muros, incendiou a cidade inteira, matou milhões de judeus e destruiu o templo. Jerusalém. Essa era a Pax Romana. Faça tudo o que eu digo que vocês vivem. Pague o imposto de Roma, faça tudo o que eu digo que vocês vivem. É assim o islamismo ou não é? Vai abrir uma igreja no Iraque. Vai lá no Irã abrir uma igreja. Eles vão lá, explodem a sua casa, a sua família, a igreja, o templo, explodem tudo. Ó, se você quiser viver bem, faça tudo que eu estou mandando, sirva lá, faça tudo do jeito que nós queremos que você vive. Se você não quiser, nós explodimos a sua casa. Está entendendo? Uma cinta de ferro e uma cinta de bronze. Então o islamismo é esta liga que falta, é esta liga que falta para reerguer esta árvore, para esse império ressurgir. É o Islã. Não tem outra explicação, a não ser que Jesus leve mais 100 anos para voltar. Pode ser que surja uma outra explicação, mas no momento não tem outra explicação. União Europeia, coitado, não tem nada a ver com isso. União Europeia não tem nada a ver com Babilônia. União Europeia não tem nada a ver com Iraque. O papel da União Europeia é outro. Quinta-feira eu vou falar, quando eu falar sobre a marca da besta. É o Islã, é o Islã. Aquele cara que eu falei ontem aqui, o Zalim, aquele que foi o Papa, o apóstolo do Islã na Europa e na África. Ele sozinho fez um plano para estabelecer o Islã na Europa e na África. Isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás. 50 anos depois, a Europa está toda tomada pelo islamismo. A África está quase 100% tomada pelo islamismo. E a Ásia está tomada pelo Islã. A igreja faz um projeto de missões, as pessoas não dão, não contribuem, não participam, não vai e tal. O Islã faz um projeto de missões, todo mundo entra de cabeça. Em 10 anos ele cumpre aquele papel 100%, orando sem parar. E essa é a razão do porquê a Bíblia deixa tão claro. O texto diz: e ele terá o poder de fazer guerra contra os santos.
ele terá o poder de fazer guerra contra os santos e os vencerá. Essa é que é a parte triste da profecia. Feche os seus olhos.